Salve, salve galera do xadrez, beleza? Novamente fazendo mais um vídeo sobre o torneio rápido que aconteceu na Unesp de Bauru. Eu já fiz o vídeo da quinta rodada e agora eu quero fazer para vocês da terceira rodada, que foi uma rodada bem curiosa, porque nessa rodada eu pego o Renan Laperuta, é um garoto de 12 anos, inclusive meu amigo, meu aluno, e gosto bastante dele, do pai dele, o Fabiano aí, a Sharon, um moleque de muito potencial, muito talento, que em breve vai ter um futuro enxadrístico bastante bonito. E aí eu pego ele e, sabe, eu não tava muito afim que fosse ele meu adversário, mas o Chess Result não tem o que fazer, né? Ele em parceira, independente de qualquer coisa. A gente foi jogar e aí novamente, como em outras ocasiões, e depois eu acabei escolhendo de novo jogar uma abertura de segurança, que foi a catalana. E o Renan até que se saiu bem, porque ele conseguiu algumas complicações ali, alguns momentos ele ficou bem, mas vamos na partida. A partida seguiu com D4, D5, cavalo F3, cavalo F6, G3 e bispo F5 de novo, né? Aliás, essa foi a primeira vez, a partida com o Mineto foi a segunda. Eu segui o plano normal, bispo G2, E6, roque, e para quem viu o vídeo anterior, viu que o Mineto naquela ocasião havia jogado bispo E7, né? Seguiu com bispo E7, C5, aí C6, cavalo C3 e cavalo D7. Só que anterior a ele o Renan jogou um lance aqui que é bastante curioso, porque eu nessa posição específica eu não tinha visto ainda. Aí a princípio eu achei até que não era tão bom. Aí eu fui dar uma olhada depois com mais tempo e é uma das linhas do computador. Por isso que eu falo que ele é um moleque muito talentoso. Ele não é um profundo conhecedor dessa posição, mas jogou por princípios e jogou um lance que é bastante legal, que é C5. Eu analisei esse lance na partida, eu achei que não, como eu disse, não era tão bom, mas dava para continuar com o plano e realmente era dessa forma que jogava, que é com C4, né? Cavalo C6 e cavalo C3. Até aqui tá ok a posição, tá bem normal, inclusive tá dando com igualdade ao computador. E ele acabou seguindo a linha mesmo que o computador sugeria, que é bispo E7, né? Nesse momento eu acho que eu tenho que tomar uma decisão no centro. E como eu disse, eu não conhecia essa ideia com C5 nessa posição com bispo F5. Já vi ela, inclusive tem uma variante da catalana Tarrashi, que é bastante jogada com C5, tá? Mas o bispo está preso atrás da cadeia aqui em C8. Eu resolvi seguir os planos padrões da Tarrashi, né? Que é C por D5 e E por D5, DC5, bispo C5 e jogar contra o peão isolado.
E aí, dama B3. Normal, sempre que o bispo sai de C8, dama B3 é um lance bem possível de jogar, que fica fazendo uma pressão muito forte lá em B7, como eu já havia falado para vocês. E aqui na partida eu acho que ele jogou, quando jogou uma partida eu achei que ele tinha jogado o melhor recurso, mas na realidade tinha um recurso muito interessante aqui, que era o roque. Roque, se dama por B7, torre C8. E aqui ele está com o peão a menos, mas ele tem uma atividade bastante interessante, porque depois de dama B5, cavalo B4 é um lance muito fino aqui. Cavalo B4, que as peças pretas se soltam, né? E o branco ainda não acabou o seu desenvolvimento, tem o bispo de C1 ali ainda para jogar. As peças ainda estão encontrando as melhores casas. Aí a sugestão que eu havia visto do computador é que é um lance bem curioso, que é bispo E3. Bem curioso e bem difícil até. Bispo E3, bispo por bispo e dama por B4. E ele dá essa posição como igual. Depois aqui ele sugere ainda alguns planos com A5, ou bispo B6, ou bispo C5 mesmo novamente. Mas ele mantém aqui uma igualdade. Mesmo com o peão a menos, mais atividade do pai de bispo. E esse recurso eu não conhecia, nem cheguei a cogitar. Eu achei que o recurso que ele havia jogado era bem ok, né? Que é bispo B6, né? Depois de dama B3, bispo B6, defende o ponto B7, o bispo está estável ali. E aqui, nesse momento, eu havia candidatado 3 lances. Eu candidatei dama 3, né? Para criar uma certa dificuldade no roque, mas depois de dama E7, dama por dama, cavalo por dama, eu achei que a posição ainda estava igual ali, não tinha conseguido grande coisa. Outra ideia que eu havia pensado seria a torre D1 para fazer uma pressão aqui em D5, né, que é o lutar contra o peão isolado. Mas eu achei que o lance bispo G5, como eu joguei na partida, era o mais forte. Depois, conferindo mesmo as ideias, bispo G5 é a principal sugestão do computador. Ele seguiu da forma que o computador fala, que é D4. E aqui eu interpretei a posição da seguinte maneira. Eu vou jogar uma das torres para D1, né, para deixar o cavalo ali e não poder tomar. Mas aí qual das torres? Eu imaginei que a torre de F estava ok aqui, porque se em algum momento houvesse a pressão aqui em F2, a torre de F está aqui para fazer essa função, então eu imaginei a torre de A. Torre de A para D1 e roque. Até aqui ele está fazendo os lances que é a sugestão do computador. E inclusive quem não faz agora sou eu, né? Que o computador ele sugere jogar E3. Depois de E3 ele fala para o preto continuar com bispo E6, dama A4 e H6, bispo por dama por ED4. E o branco conseguiu novamente um peão, só que agora está com as peças para fora, né? Então tem uma pequena vantagem aqui. Mesmo seguindo o bispo D7, dama B3 e torre de F8, ele considera que essa posição é boa para o branco.
Mas aqui na análise eu achei que bispo por F6 aqui estava de bom tamanho. Que bispo por F6 eu momentaneamente dou par de bispo para ele, mas eu vou pegar depois. Não faz sentido tomar com o peão de G, quebrar uma estrutura assim de graça, né? Então toma dama por e cavalo D5. Dama D8 é o lance bem natural aqui. Cavalo por B6, retomando o par de bispo, né? E aqui que veio a primeira imprecisão dele aqui, que eu acho que foi a dificuldade maior para ele poder conseguir manter a posição. Aqui ele tinha que ter tomado A por B6. A por B6. Aí pode seguir cavalo por D4, cavalo por D4 e dama C4. Porque depois de cavalo por E2, dama B2, dama F6, A3 e o computador entende que essa posição aqui ainda está com bastante igualdade. Apesar que ainda vai ter uns problemas com esse peão dobrado, mas a minha ala da dama também é bastante vulnerável. Inclusive ele faz uma manobra bem interessante aqui, que ele joga a torre de F. E8, dama F3, né? Batendo lá nos peões. Ele joga torre A5, que foi um lance que eu achei bem interessante, porque depois de B4 ele dobra as torres na coluna E com alguma iniciativa aqui. Já está ameaçando aí bispo E4, né? E não sei se vou ter suficiente compensação, apesar que eu vou estar tomando em B7, mas é um peão e a atividade das peças pretas é muito boa. Mas tomando de A, o Renan ele tomou de dama por B6. Dama por B6 eu percebi que era um erro porque eu posso jogar a combinação que eu fiz na partida, né? Que é dama por dama, peão por dama e cavalo por D4. Eu toco no bispo, toco no cavalo. Se ele mover o bispo, eu protejo o peão de A2 que está caindo. E aí eu tô com o peão a mais, agora com uma real vantagem. E se ele joga o que ele jogou, que foi cavalo por torre por A2, eu tenho torre B4. Eu defendo B2 e ataco B6. E consequentemente depois eu vou pressionar B7. A partida após esse torre B4, ela foi, nos lances meus, foi sendo jogado de uma forma que é bem tranquila. E por causa desse peão a mais que eu vou acabar ficando. Mas ainda havia aqui algumas ideias bem interessantes para ele, como por exemplo, torre D8. Torre D8 era uma ideia que o computador dava como interessante, porque depois de torre B6, bispo G4, torre por B7 e G6 ele joga para tirar o tema, F6, bispo E6, torre B1 e bispo C4. Ele ainda está me dando alguma vantagem, apesar que agora nesse momento eu tenho dois peões, mas um vai cair, né? Por mais que eu jogue bispo F1, aí torre D2, rei F2, bispo A6, que é um lance bem chato, torre B3, rei G7, rei E1, torre C2, rei D1, torre C8. Ele entende que essa posição aqui eu tenho clara vantagem até, mas ainda é possível jogar, porque vai chegar bispo C4 em algum momento. Eu não estou podendo jogar E4 ainda. E é uma posição que, apesar da vantagem dos dois peões, as peças brancas parecem bem amarradas. Né? Mas depois de torre B4 ele jogou torre em A8. Aí segue torre B6. E aí aqui já ele com um pouco menos de tempo,
ele joga torre A1, que é um lance bem preciso, né? Eu tenho o bispo por B7 lá, com bastante tranquilidade. Mas aqui eu tomo a opção de jogar uma posição bem tranquila, sem problema nenhum. Eu não vou ter problema de mate aqui, porque ele vai estar tomando mate antes na última fileira. Então eu poderia ter tomado bispo por B7, se segue bispo por B7 e bispo H3, pode seguir bispo G2 mesmo. E torre por F1, simplesmente bispo por F1, porque não está tendo torre em A1 porque está levando mate. E agora, se tiver que trocar os bispos, rei por D1, aqui são dois peões limpos, né? No final, né? Final de torre, mas com dois peões a mais, e peão de B passado é bastante suficiente. Mas depois de torre A1 dele, eu resolvi jogar o simples F4 também, que não perde muita vantagem. Porque depois de torre por F1, rei por F1, e eu continuo tendo a pressão forte lá em B7 e agora não tenho mais tema nenhum. Bispo C8, né? O peão de B agora passa a ser imune porque no final tem torre B8. Mas aí eu vou melhorando o rei, né? Que é rei F2. Aí ele joga um lance como torre A6. O final de torre ainda talvez pudesse existir alguma complicação, mas agora sobrando o final de peões e bispo, eu acho que é bastante elementar. Torre por A6, B por A6 e B4. Para parar completamente aqui esse avanço do peão de A e ele ser um alvo fixo para mim. Rei F8, rei E3, rei E7, rei D4. Aqui uma linha como bispo G4 não muda grande coisa, porque eu jogo simplesmente bispo F1. E se rei D6, E4, né? Eu toco lá em A6. Se tiver que jogar o bispo em C8 de novo, E5, rei C6, bispo G2, essa linha eu achei bem curiosa. Rei B5, bispo D5, abandono o peão de B para ir atrás do peão de F aqui, e depois no futuro, se precisar, sacrifica o bispo no peão de A e é bem tranquilo. Porque se F6, E6, né? Rei por B4, F5. E parou completamente ali o bispo não pode sair daí. O peão de E6 está bem próximo da promoção e o peão de A não é grande coisa. Mas ainda se rei B5, bispo C4, rei C6, E7. E7 é um lance muito duro. Porque ameaça E8 dama, bispo D7 e bispo F7. E aqui vai perder a peça e com a peça menos aqui é muito elementar. Só que ao invés de bispo G4 ele jogou rei D6. Rei D6 E4. Né, que já expandindo, ser o final de bispo aqui, mas com o peão a mais é muito fácil progredir. Bispo D7 e E5. E aqui ele tomou uma decisão já muito equivocada, que foi jogar rei E6, né, que aí segue com bispo H3 e aqui ele abandona, mas já é uma posição que já está completamente ganho, porque depois que segue rei E7, bispo por D7, rei D7, rei C5, rei C7 e G4. Essa posição vai perder por causa do peão a mais aqui. Eu vou criar o passado e no tempo que vai atrás do passado, o rei toma o peão de A e o peão de B promove. É um final bastante elementar. Mas o que eu fiquei bem surpreso com essa partida foi a desenvoltura que o Renan jogou nessa posição. E eu também não conhecia o C5. Na próxima aula que eu tiver com ele, eu vou bater um papo. Porque no dia a gente analisou um pouco da partida, mas não foi nada a fundo. Eu vou bater um papo com ele para ver se ele
já tinha visto. Acredito que não a fundo, tá? Porque eu já vi algumas coisas a fundo com ele e não me recordo de ter visto nada do gênero. O vídeo de agora, esse é um vídeo um pouco menor, né? Como eu havia falado, eu quero tentar diminuir um pouco do tamanho do vídeo para ficar um pouco mais atrativo e tal. Então por isso que eu não estou colocando muitas análises. E espero que vocês gostem e curte e compartilhe. Um abraço, pessoal. Deixem sugestão aí no link dos vídeos, mandem aí o que eu puder estar fazendo para melhorar. Eu pretendo fazer. Fui.